Como vão, amigos do Caminhos da Longevidade? Eu sou o Dr. Mário Cato e a gente está aqui hoje, como sempre, né? Para a gente falar um pouco quais são as ações que a gente tem que fazer para ter uma longevidade saudável, qualidade de vida, né? E hoje, com muito prazer, eu estou aqui com Margit Mafra, que é presidente da Viva Parkinson. E, além disso, graduada em Educação Física, com especialização em exercício físico para doenças neurológicas e que, então, ficou muito no Parkinson, né? Exatamente. Boa noite, um prazer estar aqui, né? Primeiro, começar com uma pergunta, né? O que levou você a fazer primeiro Educação Física, né? Que sabe que era uma das minhas opções do vestibular, tá? Olha, ou eu faria legal. Educação Física ou eu faria Medicina, né? Então a gente quase foi colega, né? A gente já é colega por tratar muito de saúde, mas a gente quase foi colega de graduação, né? Sim, primeiramente queria agradecer o convite. Para mim é uma alegria estar aqui falando desse assunto que me move todos os dias, né? Que é saúde, exercício físico, especialmente voltado então para as pessoas com Parkinson. Sobre educação física, eu resolvi fazer educação física com quase 50 anos. A minha primeira graduação foi em serviço social. Atuei muito tempo nessa área e depois que eu me dediquei para a maternidade, meus filhos cresceram, eu queria trabalhar na área da saúde, eu queria promover saúde. E eu fui conhecer o curso de educação física e me apaixonei. E na época o coordenador do curso, que já é falecido hoje, o professor Cidirley. Nossa, que saudades dele. Dele, um querido. E genial, né? Genial, genial. Ele me abraçou e falou: Margit, a educação física precisa de pessoas que queiram trabalhar na saúde. Né? Eu já tinha um objetivo muito claro. Eu não queria nem ser professora de escola e nem trabalhar em academia. Eu queria trabalhar na área da saúde. E aí, como acadêmica mais velha, a mais velha do curso, né, eu era meio metida, e então todas as ações que tinham voltadas para a saúde, diabéticos, fiz estágio no NAD, no Núcleo de Atenção aos Diabéticos. Tinha uma ação sobre o AVC no Ramiro, lá estava a Margit. Então, tudo que estava relacionado à saúde, eu estava envolvida. E um dia eu fui convidada para falar sobre a importância do exercício físico para as pessoas com Parkinson, num pequeno grupo que se encontrava no Hospital Santa Isabel, de forma muito aleatória, não existia assim um grupo formado, né? A assistente social do Santa Isabel entrou em contato comigo e falou: olha, aqui no hospital, todo mês de abril, a gente faz um encontro de Parkinson com alguns pacientes, familiares, os médicos neurologistas, e a gente queria alguém para estar falando, então, da importância do exercício físico. Eu falei, bom, se eu vou para lá falar de exercício, eu sei falar com propriedade, mas de Parkinson eu tenho que estudar um pouquinho, né? E aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre Parkinson e eu vi a importância do exercício físico para essas pessoas, que fazia parte do tratamento, né? Que para nós é importante, para essas pessoas era fundamental. E eu fiquei encantada, assim. E eu fui para lá e coloquei todo aquele grupinho em movimento. Já fiz uma dinâmica com eles, levei cabo de vassoura, todo mundo se movimentou e foi incrível. E aí, nesse mesmo dia, né, o médico responsável falou: olha, seria interessante que você conduzisse esse grupo, porque aqui a gente só tem encontros aleatórios, não tem uma programação. Agora, se você quisesse conduzir um grupo de apoio ao Parkinson, seria bem interessante. Eu falei: olha, doutor, né, é um desafio grande, leva esse grupo para a FURB. Eu falei: eu vou ter que estudar mais sobre Parkinson. Não, eu te ajudo, se quiseres participar do nosso grupo de estudos e tal. E eu aceitei o desafio, né? Obviamente que para levar o grupo para a FURB eu tive que escrever um projeto, encaminhar no Departamento de Pesquisa e Extensão e tal, e o projeto foi aprovado. E eu estudava sobre Parkinson e ao mesmo tempo estava me dedicando então a levar esse grupo para a FURB. E quanto mais eu estudava sobre Parkinson, mais eu identificava na minha mãe os sintomas.
A minha mãe já tinha ido num cardiologista, geriatra, já tinha ido em alguns profissionais e todos diziam que o que ela estava sentindo era muito relacionado ao envelhecimento, ao estresse, porque ela cuidava da mãe dela. Então ela estava sendo tratada como depressão e tal. Mas eu olhava minha mãe, ela caminhava de forma diferente, ela estava com a face mais apática, rígida, mais lenta na hora de fazer as atividades da vida diária. Já tinha distúrbios do olfato, já tinha transtornos do sono. E eu, quanto mais eu estudava, eu ia fechando aquele quebra-cabeça. Eu falei... Que coisa, né? Parece do destino, né? Porque você vai começar a trabalhar com isso, se apaixona, né? Até pelo curso, pelo que você já se dispunha, e até porque das doenças neurológicas, todas comprovadamente têm um benefício muito grande com o exercício físico. Isso. Mas das doenças neurológicas, a que mais tem benefício é o Parkinson. É o Parkinson, exatamente. Aí você se apaixona por isso e vai encontrar na sua mãe. É porque esses sintomas nos pacientes, eles começam de uma forma tão devagarinho, tão discreto, que a gente não percebe, né? Exatamente. É aquela coisa que entre o branco e o preto tem diversos tons de cinza. E às vezes quando está muito cinza claro, parece branco ainda, né? Nossa. Bem isso, doutor. E aí um dia eu cheguei e falei, não, eu vou te levar então num neurologista especialista em distúrbios do movimento. E ele falou, realmente a sua mãe tem Parkinson. E sinceramente eu acho que não era destino, não foi coincidência. Eu acredito muito que já foi uma providência divina. Sim, mas é uma coisa de doer o coração também, né? Porque a gente que vai estudar a doença, a gente que vai estudar como o Parkinson caminha também, a gente começa a ter uma consciência de todas as limitações que vai trazer para o paciente, né? E aí olhar para sua própria mãe também não deve ter sido uma tarefa fácil, né? Não. Foi bem difícil, né? A gente leva um tempo para processar essa informação. A sua mãe tem Parkinson, que é uma doença neurodegenerativa, progressiva, que ainda não tem cura. E aí a gente percebe que quando um paciente recebe diagnóstico, a família toda fica afetada. E aí, mais do que nunca, eu falei, eu preciso coordenar um grupo de apoio, porque se a gente busca informações no Sr. Google, a gente se desespera, né? Então, é importante ter informação de qualidade, é uma doença ainda muito complexa, ela é multissistêmica, ainda existe um estigma muito grande, então era importante também reunir outras pessoas com Parkinson e trocar informações, trocar experiências, buscar profissionais para estarem contribuindo, né, com informação, conteúdo de qualidade. E assim a gente formou o primeiro grupo de Parkinson na FURB. E só deixa eu fazer um parênteses assim, né, porque às vezes quando a gente vai formar os grupos, a gente muitas vezes faz um grupo muito técnico, muito, né, certinho com a nossa área, mas os grupos de apoio, eles têm uma questão humana, de apoio muito grande, né? Só que quando a gente tem uma mãe, alguém envolvido, como que isso muda também até a nossa relação humana com os pacientes. Eu digo isso, sempre falo isso para meus pacientes, que quando a minha mãe adoeceu, para cuidar dela, eu utilizei tudo que eu aprendi com meus pacientes e familiares, né? E quando eu tive que cuidar dela até ela falecer, esse aprendizado hoje eu devolvo esse aprendizado aos pacientes e seus familiares, né? É um legado, né, doutor? Porque isso acho que humaniza ainda mais. Muito. Eu já te conheço há algum tempo e a gente vê primeiro o brilho no olhar que tu tem ao lidar com Viva Parkinson e o quanto tem esse toque humano. Sim. Mas isso você percebeu isso mesmo também, que também conviver das mesmas dores também te tocou ainda mais e facilita hoje de você lidar com as nossas contradições humanas, quando a gente está doente, né? E eu posso dizer que hoje todos, de uma certa forma, ganham com conhecimento e com essa forma de lidar com a doença que você adquiriu nesse meio tempo? Isso mesmo.
É um privilégio muito grande, né? Assim, poder cuidar da minha mãe hoje com o conhecimento que eu tenho e também poder cuidar de tantas outras pessoas na associação que tem esse propósito muito afetivo, muito acolhedor, do apoio, do abraço, de falar você não está sozinho nessa luta, estamos juntos, né? E também, doutor, de enxergar além do diagnóstico. A gente tem muito esse olhar. Desde que a associação foi criada, a gente tem esse propósito, não de olhar as limitações, mas de enxergar as possibilidades, de resgatar a alegria de viver, porque um diagnóstico não é uma sentença de morte, né? A vida continua, você vai ter que aprender a conviver com o Parkinson, a sua família tem que fazer algumas adaptações, mas é possível conviver bem com a doença. Tem uma coisa que me impressionou, Margareth, dos eventos que eu já participei, que vocês organizaram, eles são eventos repletos de alegrias, né? E traz uma felicidade para eles, né? E eu queria que tu abordasse isso, porque é bem isso que você estava falando, né? O diagnóstico é só uma parte, né? Mas o mais importante é a vida. Essa é pelo menos a impressão que você me passa. Isso, perfeitamente. É isso que nós falamos todos os dias nas nossas atividades, nos nossos encontros, né? Buscar estratégias para conviver melhor com o Parkinson. E tem pessoas que, quando estão lá no grupo, eles esquecem que eles têm Parkinson. É incrível, né? Às vezes eles chegam lá mais travados ou mais apáticos, assim, de repente já estão sorrindo, já estão brincando. É muito comum a gente ver isso. E aí, sempre eles saem do grupo melhores, né? Muita gente esquece de tomar medicação. Nossa, eu nem entrei em off hoje. Nossa, passou o horário da minha medicação, eu não senti. Por quê? Porque esse apoio, esse acolhimento, esse afeto também libera dopamina, né? E traz essa sensação de bem-estar. Então, eu sempre falo que as nossas atividades são uma explosão de dopamina e o mais importante é isso, ressignificar a própria vida, ressignificar a própria história, cada um com o seu tempo, respeitando o ritmo de cada um, mas a vida continua, a vida segue, e é por isso que nós da Viva Parkinson, a gente está sempre buscando atividades e ações para colocá-los em movimento, ativos e em movimento. Hoje a Viva Parkinson, aonde que vocês se encontram, qual é a frequência, como é que estão as atividades do Viva Parkinson? As nossas atividades acontecem na FURB, que é a nossa grande parceira até hoje, desde 2017, quando eu formei o primeiro grupo de apoio com 8, 9 integrantes. Hoje a nossa associação tem 320. Nossa, parabéns. Foi crescendo cada encontro, né? O grupo crescia e se fortalecia. Nós não temos sede própria. E hoje, doutor, eu confesso que nem é mais o nosso objetivo ter uma sede própria, onde a gente tem um custo financeiro muito alto. Então, hoje a nossa associação ela é muito sustentável, ela é muito viável. Por quê? Porque a gente busca sempre fazer parceria, ou com o poder público, ou com as instituições, iniciativa privada. E aí a gente não fica dependendo o tempo inteiro de algum recurso, né? Que às vezes tem meio e fim esse recurso. A gente não precisa ficar todo final de semana correndo atrás para pagar conta da associação. Então a gente busca sempre essa parceria, né? E graças a Deus a FURB sempre nos abriu as portas. Então nossas atividades acontecem às quartas e sextas, na parte da tarde, no ginásio da FURB, no Campus 1. E os nossos encontros culturais, sociais, a gente faz em alguma associação de moradores, algum clube, né, onde a gente consegue então uma parceria. Nós temos encontros todos os meses, alguns encontros festivos, como a festa junina, que eles amam, né, outros encontros informativos, e a gente também faz eventos esportivos. Então já fizemos simpósios, já fizemos workshops, trazendo profissionais da área da saúde para contribuir com seu conhecimento, com informações, mas também fizemos muito eventos festivos e eventos esportivos justamente para colocá-los em movimento. Sim.
Antes de chegar até na parte esportiva, da atividade física, que é muito da tua área, né? Mas eu também já, hoje te conhecendo um pouco, eu sei que a tua área também é muito do cultural, porque você gosta muito das festas também, dos eventos culturais. Porque isso também traz um benefício tão grande, né? A música, a gente tem um vídeo que é relativamente famoso, mostrando sobre o poder da dança, né, para melhorar os sintomas motores do Parkinson. Isso. Porque quando você imagina que um dos problemas do Parkinson é o caminhar, quando eu vou fazer meu treino de marcha, eu só estou indo à frente, o equilíbrio. Quando eu vou dançar, eu vou para um lado, eu vou girar, eu preciso ter a música, né? Então, a música e a dança, ele é uma grande terapia, né? Com certeza. E um dos eventos que eu tive contigo foi a festa junina. E eu saí de lá maravilhado vendo. O pessoal dançar. Eles tinham mais pique do que eu, Mara. Então... Sim, eles amam. A gente ensaia a quadrilha do Parkinson, né? Então a gente tem ali a dança da quadrilha, tem outras danças que são características de festas juninas, que a gente ensaia com eles. E isso realmente tem um poder terapêutico, doutor, não só nos sintomas motores, mas naqueles sintomas não motores que às vezes impactam tanto na qualidade de vida, né? Muitos pacientes acabam convivendo também com depressão, com ansiedade, com transtornos de comportamento, e isso tudo, esses encontros culturais, com dança, com música, o próprio bazar de talentos do Parkinson que a gente faz também, isso acaba proporcionando assim um benefício muito grande a nível comportamental, a nível emocional. Então muitos pacientes, né, acabaram assim reduzindo medicação para depressão. Até porque esse sintoma não motor do Parkinson, ele não responde tão bem ao medicamento como se for... A depressão que tem na doença de Parkinson é diferente da depressão que o psiquiatra e o psicólogo vão tratar, né? Exatamente. E a resposta dele à medicação também é diferente. Então, terapias como essa, né, que são terapias não medicamentosas, né? Elas são muito mais potentes, né? Com certeza, com certeza. As oficinas de artesanato que a gente faz com eles, né? Então, além de trabalhar a motricidade fina, está trabalhando emocional também, depois expor esses trabalhos num bazar de talentos. Ano passado a gente fez, né, o primeiro bazar de talentos do Parkinson, teve uma repercussão estadual. Que legal. E esse ano nós queremos fazer a segunda edição já pensando em trazer talentos do Parkinson de outras cidades para Blumenau. Então teremos essa segunda edição, né, provavelmente mais para o final do ano, porque teremos a corrida agora, né? Mas é também um evento que eles amam, e mesmo aquelas pessoas que às vezes são um pouquinho, né, mais reprimidas e falam, não, mas eu não tenho nenhuma habilidade, e de repente está lá ajudando, contribuindo, descobrindo talentos, descobrindo habilidades que nem a pessoa própria não tinha ideia, né, de que poderia. Então a gente já tem um evento para o final do ano que é essa questão cultural. Isso. A gente já tem a festa junina marcada. Que é tradicional. Já tem data marcada? Dia 13 de julho. 13 de julho. 13 de julho. Quase vai ser uma festa no meu aniversário. Eu vou lá comemorar o meu aniversário com vocês. Vamos cantar parabéns, pode ter certeza. Eu faço aniversário dia 12 de julho. Então tá bom, vou comemorar lá com vocês, com certeza. Que legal. E vocês estão precisando de apoio para essa festa? Vocês buscam apoio para viabilizar a festa? Buscamos. Né? Nós buscamos parceria, então, com a iniciativa privada. A Rede Cooper é um supermercado que sempre tem nos ajudado muito, né? Eles acabam dando para a gente uma parte ali do troco solidário de uma das unidades. Então, com isso, a gente consegue também comprar insumos e outras coisas que a gente precisa. E a gente vai buscando, e eles próprios... É incrível, porque assim, a gente vai fazer um evento, eles próprios se disponibilizam para correr atrás, para buscar. Então, isso acaba movimentando todo o grupo, sabe? Eles acabam, assim, se motivando
para ajudar, para contribuir, e eles buscam nos vizinhos, nos mercados próprios, insumos e materiais que podem ajudar, então, a construir, né, os nossos eventos, as nossas festas. Que é uma motivação de todo o grupo, de né? todo o grupo. Mas eu vou falar para quem está em casa aí, que tem, né, o seu comércio, a sua empresa que quer ajudar, a gente, lógico que você vai aceitar muito esse apoio. Muito. E é um grupo muito, mas muito animado, assim, e que está vivendo a vida, né? É isso aí. É isso que é tão importante. Está vivendo a vida. Mas... E qualquer ajuda, qualquer apoio é muito bem-vindo. Inclusive, assim, recursos humanos, pessoas que estejam dispostas a fazer um trabalho voluntário lá, porque, por exemplo, no meu grupo de atividade física tem mais de 50 pessoas, né? Então, às vezes a gente tem que fazer adaptada algumas atividades por conta da segurança. E quando tem mais pessoas ali para auxiliar, isso facilita para a gente também, né? Então, a gente precisa de qualquer ajuda, seja humana, né? Seja financeira, seja com donativo. Então, tudo é muito bem-vindo. Tá bem. E saindo agora, então, da questão da festa, a gente agora nesse mês de junho, no dia 22, vocês têm um evento também esportivo, que não é um evento só de Blumenau, é um evento que acontece em várias outras cidades, que é a corrida do Parkinson, né? Que é o Run for Parkinson, né? Isso. Dia 22 de junho, né? Isso. E como é que estão os preparativos para esse grande evento esportivo? Vai ser um grande evento, vai ser lindo. A Run for Parkinson já é um evento que acontece a nível mundial, por isso até o nome, né? Run for Parkinson. A gente conseguiu trazer pela primeira vez para Santa Catarina. Tivemos uma etapa em Joinville, que foi um sucesso em abril, com mais de 1.200 inscritos. Vamos superar aqui, né? Vamos superar aqui, doutor, com certeza. Eu estou inscrito, tá? Ai, que legal. 10 quilômetros. 10 quilômetros, 10K. Parabéns, já é um atleta, hein? Olha que legal. Então, é um evento que vai além de uma corrida, né? A gente tem os percursos tradicionais das corridas de rua, de 5K, de 10K, mas também teremos a caminhada de 2 quilômetros, também teremos corrida kids e teremos caminhada simbólica para aquele paciente, né, que tem um comprometimento da sua mobilidade, mas que quer participar, seja... percorrendo ali 50 metros, 100 metros, independente do percurso que ele queira, ele vai conseguir participar. Eu fui atleta desde muito novo, sou atleta, né? Mas no atletismo desde os 14 anos, né? E a gente sempre fala que a questão esportiva é superar teu limite, né? Não é você ganhar do fulano, do ciclano, né? Você ficar em primeiro, segundo. É se superar, né? Isso, então que bonito que vai ser essa competição tão bonita aí, para eles se superarem, né? Exatamente, porque esse é o propósito, né? É conscientizar sobre o Parkinson, estimular esse convívio com a comunidade e também incentivar a prática da atividade física, que é tão importante na prevenção e no tratamento da doença. Então, é um evento que vai além da corrida. E aí, claro, né? A gente vai ter algumas atrações nesse evento. Teremos algumas atrações nesse evento. Alguma coisa aqui, né? É segredo ou pode Será que pode contar? Eu acho que pode contar, dar um spoiler aqui, né? Como nós estamos em Blumenau, que é a terra da Oktoberfest, né? Porque lá em Joinville, no final da corrida, todas as pessoas com Parkinson, então, percorreram um trajeto ao som de uma música específica, que é Viver e Não Terá Vergonha de Ser Feliz. E aqui em Blumenau, terra de Oktober, nós vamos percorrer, então, essa marchinha com uma locomotiva, que é um carro que desfila na Oktober, né? Ao som de músicas que tocam na Oktober. Que legal. Então será também uma atração bem diferente, assim. Quando eu falo que você gosta de fazer festa, tá aí mais um exemplo disso, né? É isso aí. A gente não se contenta em fazer só uma corrida, a gente quer fazer uma festa junto, Sempre, né? Afinal de contas, a vida é uma festa, né? A né? vida é uma festa, isso. E é um privilégio acordar todos os dias e viver, então, e é isso que a gente mostra para ele
para eles todos os dias. A festa pode ser um pouco cansativa no final, mas a gente acorda no outro dia e vai para a festa de novo. E é o que fica, né, doutor? São esses momentos que ficam eternizados, né? É verdade. E é tão simbólico, né, da gente fazer uma corrida, né, para que a gente possa sensibilizar as pessoas com relação ao Parkinson, porque a atividade física, o exercício físico, no controle dos sintomas, ele é essencial, né? Eu queria que tu falasse um pouco disso, que agora eu tô falando com uma especialista em exercício físico, né? O quanto que... Porque, assim, às vezes a gente tem um modelo hoje de medicina tão focado no remédio, que quando a gente, às vezes, fala para o paciente que ele precisa fazer uma atividade física, que precisa controlar a alimentação, precisa ter uma vida saudável, às vezes eles ficam pensando, não, eu só vim aqui pegar o remédio, né? E se eu tivesse Parkinson hoje e eu tivesse que escolher entre um tratamento ou um comprimido ou o exercício, eu ia preferir o exercício, porque ele é muito mais potente. Não que a gente tem que parar com o remédio, mas uma professora de educação física que trabalha com isso, qual é o poder, né, do exercício físico, da atividade física para o Parkinson? É uma excelente pergunta, mas eu vou te responder não como a Margit, professora de educação física, mas o que os estudos, o que a literatura está trazendo cada vez mais evidências mostrando os efeitos neuroprotetores do exercício físico, né? Então, quando a gente pratica atividade física e alguns exercícios mais específicos, a gente libera, né, uma série de exercinas e miocinas que acabam chegando lá no cérebro e melhorando muito a neuroplasticidade, a neuroproteção, a neurogênese, que é a formação de novos neurônios, melhora as conexões sinápticas, né? Então melhora essa comunicação entre os neurônios, melhora a barreira hematoencefálica também. Então a própria medicação chega nesse paciente de forma mais efetiva, melhora as funções mitocondriais, que tem estudos inclusive que mostram que o Parkinson pode estar ligado a essas disfunções. E só para quem está em casa, a mitocôndria é o pulmão da célula, Isso. né? Então toda a respiração que está lá na célula pequenininha tem um pulmão potente que se chama mitocôndria. Exatamente. E o exercício tem esse poder, né, de melhorar então essas funções mitocondriais, melhorar a energia do paciente. O Parkinson é muito caracterizado, né, pela fadiga, pelo cansaço, e o exercício, num primeiro momento, até a pessoa pode achar que vai ficar mais cansada, mas com a prática regular, né, esses benefícios vão se tornando então na sua rotina, no seu dia a dia, com poder terapêutico muito grande para melhorar assim a sua disposição, a sua vitalidade, a sua mobilidade, né? Eu falo assim de alguns casos específicos lá na nossa associação. Os pacientes que praticam atividade física regular, eles têm um prognóstico totalmente diferente dos pacientes que não fazem atividade física. Quanto mais sedentário, quanto mais parado, mais a doença avança, mais os sintomas se agravam, gerando incapacidade funcional, risco de quedas, né? E aí a gente vê que aquele paciente que se mantém ativo fazendo exercício físico, ele consegue de certa forma ir estabilizando a doença. Então tem alguns estudos que mostram que o exercício físico é a única estratégia capaz de modificar essa progressão da doença. Né? O exercício desacelera essa progressão. E isso, doutor, eu vou falar bem francamente. A gente vê essa ciência aplicada na prática com os nossos pacientes lá que são ativos. Vou te dizer que eu que trabalho na geriatria, né? Quando no consultório aquele idoso, aquela idosa chegam e eles começam a fazer atividade física, muda a vida deles também. Porque a gente vai ter que entender disso, né? A gente está falando de qualidade de vida, não é nem de doença, né? Exatamente. Então, para qualquer um,
né, com Parkinson, com Alzheimer, com ou sem nada, a atividade física ela é essencial, né? Exatamente. Mas tem uma coisa que no Parkinson também tem um poder importante, a atividade física, né? Porque uma característica do Parkinson é uma rigidez muscular, né? E essa rigidez muscular, com os alongamentos, ele também consegue diminuir esse sintoma e que é um grande limitador também no movimento, né? Que exatamente. Eu tento fazer uma comparação, que o músculo é como um elástico e ele precisa ter capacidade de contrair, mas de esticar. De esticar. Se o meu músculo está muito contraído e não estica mais, ele está perdendo a função. Então, o alongamento ele é essencial. Então, é uma característica também muito especial para o Parkinson também, né? O uso de exercício de alongamento, né? Não só de força, resistência, mas o alongamento. Por isso que os últimos guidelines, as últimas diretrizes de exercício para o Parkinson recomendam uma combinação de modalidades. Né? Então isso é bem importante falar também, porque às vezes a pessoa só faz caminhada. O médico cardiologista vai achar ótimo, mas para o Parkinson precisa algo mais, né? E se eu for recomendar só exercício de força, o paciente já está lá todo travado, todo rígido. Como é que eu vou iniciar um trabalho de força? Não dá. Primeiro eu vou alongar, soltar, trabalhar a mobilidade, amplitude do movimento para depois trabalhar força. Então tem que entender um pouquinho dos sintomas do Parkinson para poder então fazer essa combinação de modalidades. E é isso que a gente faz nas nossas atividades lá no grupo Superação Parkinson, né? A gente faz uma combinação de modalidades e sempre tornando o exercício físico também um momento mais lúdico, de bem-estar, né? Porque o exercício físico não precisa ser aquele momento doloroso, tortura, né? aquela tortura, né? Exatamente. Isso ainda está muito enraizado nas pessoas, né? Que o exercício físico é um momento doloroso, de sacrifício, eu vou ficar todo dolorido. Não, o exercício físico pode ser prazeroso. E esse exercício físico prazeroso, quando praticado em grupo, ele libera ainda mais dopamina, né? Mais sensação de bem-estar. Então, por isso que lá no nosso grupo é muito interessante, a gente fez já uma pesquisa sobre isso, a gente teve 92% de adesão. Nossa. Faça chuva, faça sol, frio ou calor, eles vão, porque eles amam. Sim, eles amam o grupo, né? Porque tem a questão do convívio social, do pertencimento, do acolhimento, e as atividades físicas sempre são colocadas de uma forma prazerosa, né, de uma forma divertida, colocando sempre estímulos desafiadores que são importantes no Parkinson e que eles nem percebem. Então a percepção de esforço é menor e a percepção de prazer é maior. É muito legal. Sabe que eu sempre falo disso, né? Que quando meus pacientes me perguntam, mas que atividade física, que exercício eu posso fazer? Assim, você tem que testar, porque você tem que achar um exercício que te dê prazer. Isso. Você não pode ir, eu odeio musculação. Já tentei umas 10 vezes, eu vou, me matriculo, fico 1 mês, 2 e não aguento, porque eu acho chato a musculação. Então eu não consigo ficar. E eu lembro que eu tive uma paciente que ela estava com seus 70, quase 80 anos e ela não gostava de caminhar, não gostava de academia, não gostava de nada. E um dia ela volta ao consultório para dizer que ela achava que ela estava fazendo bobagem, porque ela foi levar a neta para remar, era lá no Rio Grande do Sul ainda, porque eu tinha quebrado o carro da neta, ela foi dar uma carona e ela gostou. E ela pediu ao professor para começar a fazer uma aula, fez 2, fez 3 e se apaixonou pelo remo. Olha só. E quando ela chegou, falou assim, o remo é muito bom, vai trabalhar muito tórax, braço, cardiovascular, mas as pernas nem tanto. Então o ideal que ela falou assim, mas o que eu posso fazer para trabalhar as pernas? Musculação é uma, então vou fazer musculação. Mas você falou que não gostava de musculação, falei para ela. Falei assim, mas se é para complementar o remo, eu faço. Então o prazer que ela teve com o remo motivou ela até aguentar e suportar a musculação. Então, prazer, né? É isso prazer aí. Na vida, né? É isso aí. Esse também é o meu propósito na educação física.
né? O exercício físico como um momento prazeroso, de bem-estar, quebrando esse paradigma de que precisa ser um momento no pain, no gain. Não, não tem necessidade disso. Sim. Né? Então, ainda mais quando a gente fala de grupos especiais, de uma patologia específica que já enfrenta uma série de barreiras para a prática regular, né? A gente tem que tornar esse momento prazeroso para que tenha aderência e para que a gente consiga resultados mais efetivos. Muito legal. Margaret, eu queria também fazer uma parte aqui da nossa conversa, porque em cima da nossa vida hoje a gente tem muitos mitos e algumas verdades, né? Então, eu trouxe aqui alguns mitos e verdades, né? Sim. Eu queria a gente poder conversar um pouco sobre isso, claro. Né? Um dos mitos que sempre dizem que a doença de Parkinson só ocorre em idosos. Isso é mito ou é verdade? É mito. Claro que o envelhecimento traz um risco maior de desenvolver o Parkinson, né? É um fator de risco o envelhecimento. E a gente tem aí uma pirâmide etária que está se invertendo, né, doutor? Então, o número de casos de Parkinson está crescendo muito. Aliás, é a doença neurodegenerativa que mais cresce no mundo. Mas o Parkinson não é só uma doença de idoso, né? Acomete muitas pessoas jovens no auge da idade produtiva, comprometendo, né, às vezes a sua função econômica, a sua função, né, o seu convívio familiar, porque nós temos muitos casos de pacientes na faixa de 30, 40, 50 anos com Parkinson. E aí, realmente, assim, o impacto desse diagnóstico é muito maior, né? E aí a gente fala que a gente acolhe, a gente orienta, mas que cada um tem o seu tempo para aceitar e ressignificar a sua vida. E para a gente lembrar disso, a nossa geração conviveu com um filme que era um ícone da nossa geração, que é o De Volta para o Futuro, isso, né? Michael J. Fox. Foi diagnosticado, ele não tinha, acho que 40 anos. Isso, aos 38. 38 anos. Então, realmente, os jovens podem também ser acometidos, né? Sim. Então, ele é um mito. É um mito. Tá bom. Tem uma outra afirmação que diz que o Parkinson afeta apenas a parte motora do corpo. Isso é mito ou é verdade? Também é mito. O Parkinson, ele compromete a parte motora, mas ele tem diversos sintomas não motores, que são aqueles sintomas invisíveis, que muitas vezes nem os familiares compreendem, entendem, porque ainda falta informação, né? Mas esses sintomas motores, não motores, às vezes impactam muito mais na qualidade de vida dos pacientes, né? Desde a dificuldade na fala, na deglutição, alterações do sono, né? Problemas de intestino afetam muito também os pacientes. Às vezes eu chego na casa de um paciente, eu olho para ele, a marcha está ali arrastadinha, a mão está tremendo, mas quando a gente conversa com ele, o que mais está impactando, o que mais ele está sentindo, assim, que está incomodando na convivência dele, é a fala, ou porque ele está deixando de deglutir e está salivando, está escorrendo a saliva. Então, isso está impactando muito mais. E às vezes a família não sabe que é do Parkinson. Uma constipação crônica, porque a gente que fica um dia sem evacuar bem, né, a gente já fica incomodado. Isso. Agora, imagina eles que às vezes passam semana. Então, acho que... E tem um outro sintoma não motor, que é a depressão, né, as alterações de ansiedade, né, esses pequenos distúrbios psiquiátricos, né? Isso, os transtornos comportamentais, isso impacta bastante também. E sabe que hoje a medicina tem classificado muito disso, né? Então a gente coloca de sintomas não motores e os sintomas motores. Que para fazer o diagnóstico precisa ter o sintoma motor. Mas quando a gente olha para trás, a gente vê que às vezes são 10, 20 anos de sintomas, né? Com um sofrimento, porque passou de médico em médico e nunca deu conta. E aí quando vem o diagnóstico motor, que a gente consegue agora ofertar um tratamento, né? Isso, fechar o diagnóstico. É muito comum, né, nos pacientes. A grande maioria tem sintomas, eles relatam sintomas até décadas antes, né? Os sintomas não motores. E que depois, né, tem que aparecer ali algum sintoma motor para poder fechar o diagnóstico. E o principal deles ainda continua sendo
a lentidão de movimentos. Falando em lentidão de movimento, né, tem uma outra afirmação que diz que todo tremor é Parkinson. Isso chega muito no meu consultório, né? Eles chegam assim e falam, eu tô tremendo, eu vim ver para ver se não é Parkinson, né? Então, todo tremor é Parkinson? Não. Nem todo tremor é Parkinson e nem todas as pessoas que têm Parkinson tremem. Isso é bem importante falar, né? Até 30% dos pacientes não têm tremor. Vão ter bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos, a rigidez, podem ter instabilidade postural e às vezes não tem tremor. E existe uma doença muito parecida com, né, o tremor do Parkinson, que as pessoas confundem bastante, que é o tremor essencial, né? Mas na verdade são circuitos cerebrais diferentes, são doenças diferentes e tremor essencial é só tremor. Parkinson tem essa série de sintomas não motores envolvidos, né? E o tremor essencial, ele tem uma característica. Meu irmão tem tremor essencial. E ele amava a veterinária, ele queria fazer a veterinária, mas ele tremia muito. Sim. Então, como ele tremia muito, ele sabendo que nunca ia poder fazer uma cirurgia, um procedimento, ele desistiu da veterinária. E ele se frustra, eu acho que até hoje, porque ele tenta cuidar dos cachorros, dos passarinhos dele, né? Mas não consegue. E isso veio desde a juventude, né? Então, que o tremor essencial geralmente vem durante a vida. Isso, né? E ele tem uma carga genética muito maior do que o Parkinson, né? Então, ele tem um fator genético envolvido, é bem isso. E o Parkinson não, né? A carga hereditária é muito menor no Parkinson. Sim. A gente também tem uma questão que fala sobre o Parkinson também sem tremor. Que isso também pode acontecer, né? Isso também é uma verdade, né? É uma verdade. Nós temos alguns pacientes que não têm tremor. Existem estudos até que classificam o Parkinson, né? Então, tem o tipo de Parkinson rígido acinético, né? Onde a rigidez é muito mais frequente, principalmente a rigidez axial, eles se movem em bloco, é o tipo de Parkinson que a minha mãe tem, né? E o acinético da física é que cinético é movimento, e acinético é sem movimento, Isso, né? rígido acinético, sem movimento, exatamente. Existe o tipo de Parkinson tremor dominante, que daí realmente o sintoma do tremor é o que mais pega, né? E existe também alguns casos que acomete uma alteração postural, né? Que às vezes o paciente fica com camptocormia para frente ou a síndrome de Pisa quando é para o lado. Então, tem alguns estudos que classificam. Como é uma doença ainda muito complexa, multissistêmica, às vezes eu acho que faz todo sentido, assim, porque cada um tem o seu Parkinson, né, doutor? É verdade. Não tem um paciente que tem os mesmos sintomas que o outro. Por isso que tem, eu acho que mais de 40 sintomas associados e a gente fala que cada um tem os seus sintomas. Eu adoro fazer a avaliação dos nomes, né? A síndrome de Pisa, né? Ah, sim. Quando falou a síndrome de Pisa, lógico que a gente vai lembrar da Torre de Pisa. Ele inclina um pouco para o lado. Inclina um pouco para o lado porque geralmente o Parkinson ele é assimétrico, ele começa mais de um lado do que do outro. Então o tremor começa mais de um lado, o outro nem tanto. Pode até aumentar aqui, mas se aumentar aqui vai aumentar aqui também. Então sempre vai. E como ele tem uma questão do equilíbrio, ele vai jogar pro lado. Claro. E aí vai lembrar da famosa Torre de Pisa, que é a torre inclinada, né? É isso aí. Eu adoro descobrir os nomes, eu acho que... Sim. Tanto que eu tenho uma mania de tentar descobrir de onde vêm os ditados populares, né? Porque eu adoro isso, mas enfim. Tem uma outra frase que eles dizem que o Parkinson impede a boa qualidade de vida. Isso é mito ou é verdade? Eu acho que depende muito de cada paciente, sabe? Porque hoje a gente tem aí um arsenal medicamentoso para tratar o Parkinson, né? Hoje também tem a cirurgia de DBS que já é feita, né? Planos de saúde SUS, claro que nem todos os pacientes são indicados para fazer essa cirurgia. A cirurgia que a Magda está falando é uma cirurgia que você coloca um eletrodo dentro do cérebro e ele vai com impulsos elétricos, ele vai conseguir controlar os sintomas, né? Isso. Então é quase como um marca-passo. É quase como um marca-passo, até porque passa a fiação e vem a bateria aqui no peito, né?
Ele tecnicamente, é um marca-passo cerebral. É um marca-passo. É, mais ou menos isso. Mas nem todos os pacientes são indicados. Então, mas hoje também tem várias estratégias não medicamentosas, né, que conseguem, então, controlar um pouco os sintomas. Para manter uma boa qualidade de vida no Parkinson, é fundamental, né, seguir a orientação do seu neuro, claro, com as medicações, mas também praticar atividade física, e esse eu vou estar sempre reforçando, né? Ter uma boa qualidade de sono, que às vezes tem que ser tratada quando tem alguma alteração de sono, precisa ser vista, precisa ser falada. Que é um dos sintomas não motores, não motores, né? Exatamente. Já vi muitos pacientes reclamando de problemas de sono 10, 15 anos antes, né, de ser diagnosticado com Parkinson. Exatamente. Não? Então, assim, a alimentação, a ingestão de água, o controle do estresse, né? Tudo isso, e buscar estratégias, a convivência em grupo, a convivência social, manter-se ativo fisicamente, mentalmente, isso tudo contribui para uma boa qualidade de vida. Os sintomas, muitas vezes, acabam, né, criando algumas limitações, mas você sempre vai ter que olhar para as possibilidades, o que você consegue fazer no seu ritmo, do seu jeito. Eu sempre falo para os pacientes também que aquilo que está mais comprometido é aquilo que precisa ser mais treinado, né? Às vezes o paciente ele fala assim, eu não uso mais camisa de botão porque eu não consigo mais fechar e é uma dificuldade. Eu pego a camisa e digo, agora nós vamos caminhar, e o senhor vai abotoar, desabotoar, abotoar, desabotoar, e a gente começa a trabalhar a motricidade fina com outros exercícios, e aí aos pouquinhos vai melhorando um pouquinho isso, e que bom quando a gente consegue resgatar, né, reabilitar algumas funções assim das atividades de vida diária. Então isso tudo é importante. Por isso que os grupos são importantes, trazer essas demandas, trazer essas necessidades para a gente buscar estratégias para melhorar. Então, é possível manter uma boa qualidade? Né? Mas realmente precisa, sim, de informação, precisa acesso, né, aos profissionais capacitados. Por exemplo, quem tem uma dificuldade na fala, na deglutição, precisa de fono. Nós temos 2 fonos voluntárias na nossa associação que fazem um trabalho em grupo, que tem ajudado muito os pacientes, né? Então, assim, a minha depressão tá mais, né, mais intensa e tal, precisava de um psicólogo. Temos uma psicóloga no grupo que também faz um trabalho em grupo. Então, buscar estratégia, buscar alternativas, e isso acho que o papel da associação é fundamental nesse sentido. Até porque a gente tem que olhar os processos de doença de uma forma sempre com vários olhares, né? Isso. Porque as doenças, elas não são iguais para os indivíduos, cada um tem um impacto diferente, e a gente também tem uma personalidade diferente de como lidar com as dificuldades, né? Então, tem gente que lida com as dificuldades de uma forma muito tranquila e de uma forma muito... consegue ressignificar, né, o seu propósito na vida. É por isso que eu vejo, assim, pessoas que às vezes têm doenças muito difíceis, muito severas, com um prognóstico muito ruim, e conseguindo levar com uma qualidade de vida excelente. E eu lembro de um professor meu, professor de geriatria, grande Newton Terra, até um abraço para ele, né? E eu fiz a geriatria lá na PUC de Porto Alegre. E eles sendo ligados à Igreja Católica, um dos bispos deles lá teve um AVC, eles foram fazer então uma comissão para cuidar desse senhor, que de uma vida muito ativa, no AVC estava acamado agora. E eles achavam que ele não ia ter mais qualidade de vida, que ele ia se entregar, que ele não ia estar bem e tal. E eles chegavam lá no primeiro mês, ele super bem-humorado, tranquilo, de bem com a vida, no segundo mês também, no terceiro, no quarto, no quinto. Depois de quase um ano, o professor disse que ele, que era um dos médicos responsáveis, ele falou assim, já com uma intimidade, falou, como é que o senhor consegue lidar com isso? Manter isso. Falou assim, primeiro que eu preciso entender que eu estou vivo e eu estou bem. Nos anos tantos que eu me envolvi na questão da igreja, que tinha tantas atividades e estava sempre viajando, eu deixei de ver minha família.
meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos, que eu tinha uma família grande, né? E ele falou assim, eu não via mais. Hoje eles estão aqui, vêm me visitar, eu consigo estar com eles, então eu tenho outro significado na minha vida. Então, o professor Newton colocava que a questão de lidar com a doença também é como que a gente dá um novo significado para a vida, né? Isso. Então, esse para mim sempre foi um ensinamento, né? Com certeza. E você deve acompanhar isso no dia a dia. Diariamente, é verdade. Lá a gente tem relatos lindos, incríveis das pessoas que conseguiram ressignificar a sua vida. Muitos depois da Viva Parkinson, né? Então, eles falam assim que a Viva Parkinson foi um divisor de águas na vida deles. Então, isso é muito bonito, é muito gratificante, sabe? Saber que a gente faz a diferença, né, na vida das pessoas. Isso já faz a gente saber que... eu sempre falo que a gente deita com a cabeça no travesseiro e dorme bem quando a gente percebe que a gente tem conseguido mudar a vida de umas pessoas, né? Isso é bem bonito, né? Esse é o legado que a gente deixa. E a vida é para legados, né? A gente tem que deixar uma marca, né? Disse que a gente tinha que plantar uma árvore, escrever um livro, né? Comprar uma bicicleta. Isso, eu já plantei algumas árvores, né? Tá já li vários livros, mas não escrevi ainda. Mas a vida é um livro que a gente vai escrevendo. Eu não preciso, acho que, concretizar na folha de papel, né? Porque se a gente deixa os legados e com o passar do tempo vão lembrar dos legados que a gente deu, também é um livro que a gente escreveu na vida, né? Então, faz todo sentido. Eu não tenho uma vida... Faz todo sentido. Né? Eu não tenho cunho literário para escrever, mas eu tento fazer um pouco assim também. E aí, assim... para você saber que a gente passou quase 1 hora e o tempo passou voando, né? Nossa, passou voando mesmo. Nossa, não me dei conta, tá? Incrível! Acho que a gente ficaria aqui muito mais. Mas pra gente, assim, entendendo assim, né? Primeiro, acho que o trabalho de vocês é espetacular, né? E com certeza precisam de voluntários, sempre, né? Sempre. Então, e também precisa de ajuda para fazer as atividades também. Sim, sempre também. Como é que o pessoal acha vocês? Para quem quiser trabalhar com vocês, quem quiser fazer, que às vezes o voluntariado eu consigo dar uma tarde a cada 15 dias. Já é uma grande ajuda. Tem que ter um compromisso, né? Porque para mim, o voluntariado sem compromisso também não é voluntariado, né? Mas a gente sempre fala que não pode ser uma sobrecarga, né? Então, nós temos pessoas que se doam uma vez por mês, né? Tem pessoas que se doam a cada 15 dias. Não importa, o importante é estar lá de corpo e alma, né? De abraçar com o coração. E aí, toda contribuição sempre é bem-vinda. Mas as pessoas nos acham, então, através das nossas redes sociais, Viva Parkinson BR, né? Ou mesmo, se quiserem conhecer o trabalho, podem chegar na FURB, toda quarta e toda sexta, no ginásio escola da FURB, na sala 210, lá todo mundo conhece o programa Viva Parkinson na FURB. Eu sou louco para me aposentar para poder fazer esses trabalhos assim, tá? Porque eu sei desse trabalho de vocês, mas nesses dias estou sempre trabalhando, né? Então também é um problema. Mas fica o convite, num dia que conseguir, e com certeza nós teremos os encontros mensais que acontecem nos finais de semana, né? E aí vou sempre te encaminhar o convite, porque é uma alegria e uma honra ter sua presença conosco. Por isso que sempre quando tu convida e é fora de horário, eu tô lá, porque esses trabalhos, assim como vocês têm um trabalho, a Abraz tem um trabalho, outras entidades têm, e como eles são importantes, né? São porque importantes. A gente compreende na medicina hoje que o médico ele faz uma parte, né? E a gente fazer o diagnóstico, medicar e fazer o acompanhamento clínico é uma parte importante, lógico, não vou desmerecer o nosso trabalho, mas é uma pequena parcela do que o paciente precisa, né? Ele precisa aprender a viver, conviver, e a gente ter os grupos, as pessoas que conseguem nos ensinar, nos mostrar que a vida pode ser muito mais do que a doença, né? Isso mesmo. E que a vida é essa festa, né? Eu acho que isso é essencial. Então, te agradecer muito pelo trabalho que tu vem fazendo, né? E é isso. E dizer para ti que
no dia 22 de junho vou estar lá, né? Ai, que legal. Eu estou no meu planejamento eu tenho voltado às corridas, eu já fui maratonista, né? Muito eu fiz legal. Uma maratona, então já pode dizer que eu fui maratonista. Com certeza. E aí veio a pandemia, parei de treinar e ano passado eu voltei para os meus treinos, né? Então, ter a Run for Parkinson para agora está aí reiniciando a minha volta para as corridas de rua. Então, acho que eu vou começar com o pé direito, né? Com certeza, será um evento lindo, tenho certeza que vai arrasar nessa corrida, porque é muita energia, muita vibração, é uma sensação muito boa, tá? Estar no meio deles. E aí, lembrando para vocês que, olha só, agora em junho a gente tem a corrida, em julho, no dia 13, a gente tem a festa junina, e mais para o final do ano... O Bazar de Talentos do Parkinson, que este ano será um bazar estadual. Então, tá bom. Margit, parabéns assim, por tudo que vocês fazem, né? Deixa um abraço a todos, né? Porque as famílias que estão lá envolvidas, com quem está também estão... que fazem um bom trabalho também, porque eles que movem também esse trabalho que você tem. Com certeza, e todas as nossas atividades envolvem a família. A importância do apoio familiar é fundamental também, né, para o paciente, porque muitas vezes ele não vai para o encontro sozinho, né? Então ele precisa do familiar, do apoio, e lá a gente tem tudo isso. Tá bom. E agradecer para todos que estiveram aqui com a gente, né, que Caminhos à Longevidade, essa nossa conversa que a gente pode entender como ter um caminho, uma longevidade com muita qualidade de vida, né? E agradecer e deixar para vocês até a próxima. Obrigado.